Galera do nono ano, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês o capítulo 15, que fala sobre o mundo globalizado, né? Que fala sobre o mundo justamente dos dias atuais, que é disposto do jeito que nós vemos hoje, tá? Então, quando a gente fala sobre o mundo globalizado, já estamos falando de um mundo contemporâneo dos nossos dias. Mas a partir de quando, né, a gente vai começar a falar desse mundo que é hoje globalizado? A gente fala desse mundo globalizado, pessoal, a partir do final da Guerra Fria, né? A partir justamente da queda do Muro de Berlim e da desintegração da União Soviética, como está no texto de vocês, como está aí no capítulo de vocês, tá? Então, desde essa época, tá, você tem justamente o resultado dessa guerra, que foi a derrota do socialismo, a vitória do capitalismo, né? Mas nem por isso o mundo deixou de passar por crises, né? Crises do capitalismo, crise econômica, como já havia acontecido aí, que nós até vimos na crise de 29, na crise do petróleo na década de 70, tá? E assim por diante. E mesmo após aí a Guerra Fria, ainda passamos por algumas crises também, como é colocado aqui no livro, né? A crise de 2008, que foi uma crise imobiliária, né? Uma crise especulativa também, tá? Que acabou gerando a falência de muitos órgãos, muitos bancos também, muitas empresas. E atualmente a gente está vendo aí, pessoal, pela condição da nossa situação, né? Pela nossa situação aí da pandemia, alguns focos de crise também, né? Algumas empresas que declararam falência, como vocês bem sabem, que tiveram que fechar por conta dessa pandemia, né? Então, não quer dizer que, mesmo com a vitória do capitalismo após a Guerra Fria, não quer dizer que a gente não passa também por momentos turbulentos, tá? Não quer dizer que foi uma, digamos assim, uma vitória que está levando à melhora do mundo, não. A gente ainda tem muitos problemas a ser enfrentados, muitas questões, tá? Que a gente precisa debater, ok? E encontrar uma solução aí no nosso mundo contemporâneo, no nosso mundo globalizado. E esse capítulo 15, ele trabalha justamente, galera, com essa discussão, a partir da revolução da internet, o que foi que mudou, o que não mudou, a partir das tecnologias, né? Tanto é que aí na página 27, que vocês têm aí no livro, acompanhe lá comigo, tá? Na página 27, vocês têm o primeiro tópico que fala da revolução da internet, né? E aí já mostra aquilo que eu estou falando para vocês, que com o fim da Guerra Fria, né, com a desintegração da União Soviética, tá? A gente pode dizer que o século XX teria terminado nesse momento, mesmo ainda sendo ainda em 1991, né, como afirma aqui o historiador Eric Hobsbawm, né? Mas a gente já encontra algumas mudanças, né, algumas mudanças tecnológicas, alguns avanços na ciência mesmo, né, mudanças econômicas e políticas, tá? Por isso que se fala que aqui a gente já está começando esse momento de transição para o século XXI, tá bom? Então, veja bem, essas mudanças tecnológicas, científicas, econômicas, sociais e culturais, como está no livro também, é o que marca, tá, esse processo de globalização. A internet é o que mais representa esse processo que nós estamos trabalhando aqui. A internet é o que mais simboliza, pessoal, o que eu estou falando aqui para vocês, que nós temos aqui no livro de vocês, tá? Porque a internet, ela trouxe muitas mudanças, trouxe muitas vantagens, né? E desvantagens ao mesmo tempo, ok? Com a internet, você tem a articulação de grupos políticos e sociais, como está aqui no livro de vocês, né? A gente tem essa articulação, e hoje nós temos isso também, né? Mobilização pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, tá? Você pode postar fotos, pode postar vídeos, né? Falar seus pensamentos, suas opiniões. Hoje está mais, digamos assim, democratizado essa questão de opinião, mesmo tendo alguns conflitos aí, sociais e políticos, tá? Então, a internet, ela traz justamente essa característica, né? Essa mudança que nós temos aqui, essa conexão com o mundo em tempo real, tá? Como é que eu sei, assim, que é em tempo real? É justamente quando a gente acompanha as notícias, né? Antigamente, vou dar 2 exemplos para vocês. Antigamente, um fato ocorria lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, no Japão, na China, enfim.
E aqui a gente só iria descobrir horas até dias depois. Hoje não. Morre alguém lá no outro lado do mundo, a gente já sabe na mesma hora, no mesmo minuto, para vocês entenderem aí a velocidade das informações, né? E isso, de certa maneira, dá uma sensação de que o mundo encolheu. Por quê? Não só pela internet, como a gente vai ver daqui a pouco. Porque a gente tem contato, ok, mais rápido, mais momentâneo mesmo, né? Mas bem de frente mesmo, a gente pode conversar ao vivo com alguém do outro lado do mundo, tá? Graças a essa inovação ao advento da internet, tá? Que foi justamente uma das maiores, um dos maiores avanços tecnológicos quando se fala em comunicação nesse momento. E, claro, com o avanço da internet, desencadeia, tá? Outros avanços, outras mudanças também, na área econômica, na área política, tá? Essa velocidade nas informações vai influenciar protestos, vai influenciar articulações políticas, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a revolução da internet, ela vem justamente para simbolizar essa conexão com o mundo todo, tá? Então, veja bem, pessoal, e com a internet, a gente também descobre muitas coisas, né? A gente consegue ter acesso a muitas informações. Esse é o segundo caso que eu quero falar para vocês. Antigamente, não. Antigamente, num governo, por exemplo, ditatorial, as coisas eram escondidas. Por exemplo, aqueles assuntos que eu falei com vocês sobre a ditadura, né? Aqueles fatos, né? Aquelas repressões, aquelas torturas que a gente trabalhou, pessoal. Antes, tá? A gente não teria se não fosse com a internet. E essas discussões que eu trouxe para a sala de aula só foram possíveis depois, né, desse período, porque por muito tempo eles haviam escondido da população, da sociedade. Eles mostravam só aquilo que eles queriam, né, a parte boa do governo. Agora, hoje não, a gente tem acesso a documentos, né, a documentos digitalizados, a imagem, a fotos, enfim. A gente tem justamente esse avanço, tá? Aqui, a partir desse advento. Aqui no livro de vocês, na página 27, fala também, deixa eu ver, no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, que diz o seguinte: a internet também se transformou em uma importante ferramenta para a articulação de grupos políticos e sociais. Nesse parágrafo que vocês têm aí, está falando do caso do Irã, o caso das eleições no Irã em 2009. O governo iraniano, vocês sabem muito bem que a gente já trabalhou a Revolução Iraniana, é um governo bastante conservador, né, que não permite oposições, ok? Muito religioso. Acaba, nesse momento aí, censurando ou então proibindo os meios de comunicações, né, as transmissões televisivas, os jornais. Então, é como toda ditadura, só passa aquilo que eles querem, né? Mas, em 2009, as pessoas já tinham acesso à internet, e eles começaram a ter acesso a informações também que não fossem de forma televisionada, agora pela internet. E também articularam também revoltas, protestos, tá bom? As eleições aí foram às claras. Então, quer dizer que o mundo, mesmo o Irã censurando, proibindo as informações por meio radiofônico e televisivo, o mundo estava sabendo, através da internet, o que estava acontecendo, tá, naquele país. O mundo inteiro sabia que eram eleições, que eles estavam denunciando fraudes, tá? Tudo isso foi possível graças às informações repassadas pela internet. Então, isso, galera, já é algo diferente agora nesse contexto, porque antes a gente não via isso muito evidente, muito claro, tá? Por exemplo, no governo da União Soviética, no governo do Stalin. Por muito tempo, pessoal, o Stalin, vocês sabem que foi uma ditadura, ele teve seu corpo embalsamado, ok? E exposto na praça de governo lá da Rússia, de Moscou, na Praça Vermelha. Mas seu governo seguinte, do Nikita Khrushchev, acabou divulgando seus crimes, né? Acabou divulgando o que ele fazia, né? As pessoas morriam naqueles campos de concentração da Sibéria, tá? E, de certa maneira, revelou-se o lado ditatorial do Stalin. E o seu corpo ele foi retirado da praça lá de governo da Rússia, ok? Ficando apenas o Lenin, ou seja, ele deixou de ser o ídolo para se tornar um ditador sanguinário. Mas por que isso aconteceu? Porque durante seu governo ele não revelava isso, só depois do governo posterior que seus crimes foram revelados, né? Então, isso seria possível saber o que ele estava fazendo
se a gente tivesse a internet naquela época, tá? E assim a gente vai levando, pessoal, esse momento aqui, essa era de transformação, de revolução aí das informações, tá? Então a internet, ela vai trazer esses benefícios, mas, como eu disse para vocês, a gente sempre tem que ver os dois lados. Ao mesmo tempo, galera, que tem os benefícios, nós temos aí algumas desvantagens. Excesso de informação, eu sempre digo que leva à desinformação. Muita informação em massa, e muitas das vezes são falsas, né? Ou também, nem todo mundo tem acesso à internet, mesmo em no século XXI, não temos todos a totalidade aí com acesso à internet, né? Hoje, a gente está enfrentando um sério problema que são as fake news, mas isso eu já sei eu já falei para vocês como é que se combate, né? É você investigando, pesquisando, indo procurar a veracidade daquela informação. Mas isso é um problema da internet ainda nesse momento. Além de muitos outros aí atuais que vocês bem sabem, tá? Que vocês bem sabem aí que acontece, né? Exploração infantil, ok? Tráfico pela internet, vendas ilegais, certo? Organização de saques, mas enfim, isso são os pontos negativos da internet. O importante aqui que nós temos é justamente o que ela revolucionou, o que ela mudou no mundo todo, não só no Brasil, não só no outro país, enfim, no mundo todo. Ok? Página 28 agora, pessoal, as empresas transnacionais, e a gente vai entender o que é uma empresa transnacional e uma empresa multinacional nesse momento, né? É um momento também de mudança, até na forma de produzir, você tem essa transformação, ok? E, claro, a gente nunca vai desvincular do avanço tecnológico, né? O avanço tecnológico gerou essas mudanças também, tá bom? Qual é a diferença, pessoal, das empresas transnacionais e das empresas multinacionais? Para quem chegou nessa parte aqui, uma empresa multinacional é quando você tem uma matriz em um país, né, geralmente um país desenvolvido, e essa matriz começa a criar filiais, não só naquele país, mas em outros países também. Nós temos dois exemplos clássicos de empresa multinacional. A McDonald's e a Coca-Cola. A gente sempre fala dessas duas. Mas tem muitas outras empresas que fazem isso também, que criam suas filiais para além das suas fronteiras, né, para outros países, tá? Essas são empresas multinacionais. Como vocês podem ver na página 28, tem até McDonald's na China, né? McDonald's lá na Ásia, ok? Uma empresa norte-americana que se espalhou para o restante do mundo, tem no Brasil, enfim. E assim acontece com muitas outras empresas aí que criam suas filiais, tá? Criam seus outros estabelecimentos fora do país. Isso é uma empresa multinacional. Agora, qual é a diferença da empresa transnacional? Uma empresa multinacional, ela é diferente de uma transnacional no seguinte quesito. É que uma empresa transnacional tem a sua matriz, geralmente também em um país desenvolvido, Estados Unidos, Japão, ou algum país da Europa, né, industrializado, bastante avançado aqui, tá? E o cérebro dessa empresa é nesse país. Porém, toda a produção dessa empresa não é feita em um único local, certo? Uma empresa transnacional, ela produz suas peças, seus componentes em vários países, tá? Espalhados pelo planeta. Isso quer dizer o quê? Que esses países que ficam responsáveis por produzir uma determinada parte desse produto, desse aparelho, tá? Geralmente é um país subdesenvolvido porque o custo é menor. Por que eles fizeram isso? Porque eles espalharam essa produção ao redor do mundo para diminuir os custos, tá? E depois que cada país produz uma determinada parte desse produto, esse produto é montado na sede. Esse produto é levado, ok? E montado justamente na sua matriz. Geralmente acontece isso. Ou então é montado mesmo nesses outros países e levado para o país sede para ser vendido, ok? Então, quer dizer que uma empresa transnacional, como está aqui no livro de vocês, tá? Cada um desses lugares aí, desses países, geralmente na Ásia, né? A gente tem muitos isso daí, países desse subdesenvolvido mesmo, tá? Monta uma parte da produção
para depois fazer um produto final, e aí esse país sede, que é um país desenvolvido, vende esse produto. Vou dar 2 exemplos. Se eu não me engano, é a empresa Boeing, que fabrica os aviões. Distribuído aí em alguns países do planeta, inclusive o Brasil, onde cada país seria responsável pela por parte do avião. Por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, ele é responsável por construir as asas do avião. Depois de terminada a construção, é levado para os Estados Unidos e lá eles montam o avião para ser vendido. As empresas de celulares, que são muito comuns também, né? Uma empresa que tem a sede ou na Coreia, ou então no próprio Estados Unidos, no Japão, faz as suas montagens em países do continente asiático, Singapura principalmente, né? Por exemplo, a Samsung, né? Ela tem a sede na Coreia, tá? Mas ela é montada em outros países asiáticos, né? Sua carcaça, seu software, vai depois ser montado em um único aparelho e ser vendido depois, tá? Então, quer dizer que a transnacional é justamente a divisão, tá? Dessa produção em vários países. Por que eles fazem isso? Porque, geralmente, o país desenvolvido, que é a sede do produto, né, da marca, dá tecnologia, né? Dá justamente a ideia. E os outros países subdesenvolvidos, que faz a parte mais pesada, né, a construção, né, a montagem, a mão de obra é mais barata, né? Então, uma tentativa de evitar custos, né, de diminuir custos na produção, é dividir essa produção ao redor do mundo. Então, essa é a diferença da empresa multinacional para a transnacional. Então, quer dizer que cada lugar cuida de uma parte da produção, tá bom? O objetivo disso, pergunta-se, né, por que só aquele lugar não faz todo o aparelho? Porque se dividir a produção, a empresa sede vai ter menos gasto, tá? Cada país vai ter um custo menor, mão de obra bem baixa, porque é um país subdesenvolvido, tá bom? Página 29, tá? Vamos passando aí para a página 29, pessoal. Aldeia global. Então, visto essas transformações no campo tecnológico, no campo econômico, né? No campo produtivo aqui das empresas, vamos agora para uma aldeia global. O que seria essa aldeia global? Diz o seguinte na página 29. As mudanças nas telecomunicações e na economia mundial são acompanhadas de perto pelos avanços tecnológicos, principalmente no setor dos transportes, tá? Nos sistemas bancários, que propiciam o grande fluxo de mercadorias, dinheiro, informação e pessoas, tá? Então, quer dizer que essas mudanças acarretaram justamente mudanças em outros setores, que eu já havia falado para vocês, tá? Aumenta o fluxo de mercadorias, o fluxo de dinheiro. Hoje a gente vê aí uma economia bastante integralizada, né? Uma economia bastante engajada. Aumenta justamente a questão das informações, o transporte, o fluxo de pessoas. Hoje, muita gente viaja de um lado para o outro aí no país, no mundo todo, tá? Graças a esses avanços tecnológicos. Em relação à aldeia global, tá? Essa ideia aconteceu por conta dessas mudanças, né? Só reforçando o que nós acabamos de ver aí, tá? Nos avanços tecnológicos. Isso acabou gerando um fluxo de mercadorias, porque aumentou a velocidade não só das informações, né, com a internet, mas também os transportes melhoraram, né, aumentando a velocidade também. Os sistemas bancários agora, né, economia integrada no mundo todo. Isso aumentou justamente o fluxo de mercadoria, né, para outros países, o fluxo de dinheiro, de informações e também de pessoas. As pessoas começaram a viajar, ok, ao redor do mundo, mas com mais frequência do que antes, tá? Ou então nem precisam viajar, né? Para ter contato com outro mundo, basta ter uma conexão de internet, tá? Então, vocês percebam que a revolução da internet traz todas essas transformações como consequência, meninos. Tá, João? Então, veja bem, essa transformação faz com que as distâncias sociais, as distâncias culturais diminuam, né? Há essa redução de distância, muitas culturas começam a se integrar, né? A se interagir, ok? Muitas culturas aí você tem, não uma mistura, digamos assim, mas uma junção, né? Porque uma cultura não vai anular a outra, né? Nem vai criar outra. Mas você tem um contato mais próximo dessas fronteiras, né? Aliás, o fim dessas fronteiras de cultura, tá? E até aí na página 29 você encontra justamente um membro de uma tribo aí tradicional da África, tá? Utilizando o notebook, né? Você já viu essa parte
essa página 29, que mostra justamente, representa o que foi essa integralização, né? Então, quer dizer que há um consumo de produtos de outras regiões, há um consumo de cultura, vamos dizer assim, de outros locais também, né? Há umas tendências, vocês seguem moda, por exemplo, vocês seguem tendências de outros países, tá? De outras pessoas, ok? Isso quer dizer o quê? Que há essa redução, essa diminuição aí das distâncias, essa fronteira ela é quebrada. Quer dizer que muito do que nós fazemos, do que consumimos hoje, não é daqui somente do Brasil, mas de outros países, e assim sucessivamente. O Brasil também exporta tendências, né, produtos, tá? E isso é o que nós chamamos de globalização. Essa aldeia global, e o que está acontecendo nesse momento é a globalização. Essa interdependência entre as nações, tá? Esse comércio entre as nações, essa troca de informações entre os povos, tá bom? É chamado de globalização. Como eu já falei para vocês, David, é uma integração com diversos países. Na página 29 ainda, lá embaixo, né, no finalzinho, fala do reflexo da globalização. Assim como a internet, tem seus prós e seus contras, vantagens e desvantagens da globalização. E, por mais que seja uma integração do mundo todo, uma interdependência, não abrange todo mundo. Vocês sabem disso, né? Assim como a internet, né? Assim como essas mudanças tecnológicas, não abrange 100% das pessoas. Ok? Então, há justamente essa integração, que é um ponto positivo, né? Que você tem esse contato aí com outros povos, essa troca de informações, troca de mercadorias, troca de produtos, enfim. Você tem instituições internacionais que ajudam a resolver problemas aí sociais, né? Problemas econômicos no mundo todo, tá? E essas decisões políticas, econômicas, agora passam a ser tomadas também por esses dispositivos, tá? Por esses organismos internacionais. Assim é o Banco Mundial, quando se fala em economia, né? Que empresta dinheiro, que ajuda financeiramente alguns países que estão em crise, tá? A ONU, que nós temos desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo sendo manipulada, né, pelos Estados Unidos, como vocês bem sabem aqui, mas nós temos a ONU como mediadora dos conflitos, ok? Para evitar outras possíveis guerras, né? E assim por diante, falar da fome, falar dos problemas sociais. E o FMI, que é justamente o Fundo Monetário Internacional, tá? Que também fala na questão financeira do mundo, né? Então, veja bem, nós temos essa integração, tá? Esse engajamento econômico, tanto interna quanto externamente, tá? E isso gera justamente, digamos assim, uma consciência mundial. E essa velocidade nas trocas das coisas, né, das mercadorias, gera riqueza, né? Claro, aumenta o lucro de quem está vendendo, porque está vendendo para o mundo todo, porém, é um problema. Qual é esse problema? Concentração das riquezas. Isso mesmo, Cleide. É isso que eu queria que vocês chegassem, eu queria onde vocês chegassem. A concentração da riqueza, a má distribuição dessas riquezas. Aumenta a economia com essas transnacionais, vamos dizer assim, aumenta, mas para um pequeno grupo de pessoas. Essa globalização, pessoal, torna milionários quem já é milionário. Quem é rico torna-se mais rico, quem é pobre torna-se mais pobre. Essa é a lógica do capitalismo. Aumento das desigualdades sociais e econômicas. Vocês percebem que o cara está pedindo ajuda financeira, um mendigo, numa cidade, numa metrópole, né? Então, quer dizer que não é, digamos assim, benéfica para todos. Você tem essa extrema pobreza, essa extrema fome, e eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de países e países. Países ricos versus países pobres, subdesenvolvidos, né? Então, o desemprego aumenta bastante, né? Atinge principalmente os jovens, né, inexperientes e as mulheres. Infelizmente, nós temos ainda essa exclusão, né, essa diferença, tá? Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia traz esses avanços, aumenta também essas injustiças sociais e econômicas, tá? Como mostra aqui no livro de vocês, a robótica, a automação, né? Ela está sendo desenvolvida constantemente, aprimorada constantemente. Hoje em dia, você não precisa, né, entrar num banco para você
ter seu atendimento, você pode fazer pelo celular. Você não precisa, em alguns pontos, aí, em alguns países, né, de um caixa de supermercado, automaticamente tu passa os produtos e compra. Isso tira o emprego dessas pessoas, né? Então, quer dizer que, ao mesmo tempo que essa tecnologia chega, muitas pessoas começam a ficar de fora desses avanços, dessas mudanças. E isso aumenta o desemprego, aumenta a diferença econômica, uma grande riqueza concentrada nas mãos de pouco, como vocês bem sabem, tá? O aumento aí desse problema é justamente um reflexo dessa globalização, ok? E aí eu falo para vocês que não é só pessoas, são países. Existem países com vantagens e países com desvantagens. Os países desenvolvidos têm mais vantagens, porque eles detêm as melhores tecnologias, os melhores avanços, certo? O centro tecnológico está justamente nesses países. Logo, o trabalho deles, né, é justamente mais valorizado. Eles exportam tecnologia, né? Eles têm justamente pessoas mais qualificadas, têm mais avanço do que os países subdesenvolvidos, ok? Esses países subdesenvolvidos, não exportam tecnologia. Geralmente, exportam matéria-prima, como o Brasil. O Brasil exporta ferro, exporta bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, para justamente esse setor tecnológico, para esses países desse setor desenvolvidos, para desenvolver a tecnologia deles. Não tem mão de obra qualificada suficiente, tá? Mesmo integralizando, ainda falta muito para o Brasil chegar a um patamar de país desenvolvido, tá? Geralmente exporta mais alimentos, né? Produtos bem mais baratos do que tecnologia. Então, há justamente esse conflito, esse confronto na globalização. A globalização trouxe avanço? Trouxe, mas trouxe mais desigualdade também em muitas situações aqui. Ok? Tranquilo? Pessoal de casa, tranquilo? Sim, sim. Então, é isso que essas páginas estão dizendo para vocês. Para a gente finalizar aqui a nossa parte da explicação, virem aí na página 31, tá? A gente vai ficar aqui até a página 31, tá bom? Nessa página 31, fala de uma grande crise do capitalismo. Lembra que eu falei para vocês? Que mesmo com a vitória do capitalismo, a gente não deixou de passar por certos problemas. E o maior problema do capitalismo é a crise, né? Que afeta primeiramente os mais pobres. O pobre é o primeiro que se lasca, né? É o primeiro que leva a porrada aqui, né? Porque quando uma empresa entra em crise, o patrão, ele, para não perder seus lucros, começa a demitir os empregados, né? Começa a enxugar a sua folha de pagamento, tá? Então, na crise de 2008, que se iniciou nos Estados Unidos, página 31, tá? Aumentou demais o desemprego mundial, para você ver como o mundo já está integralizado, né? A crise acontece no país, mas isso é como se fosse um efeito dominó. Outros países também sofrem, né? São afetados por essa crise. E os Estados Unidos, tá? Essa crise começou justamente por causa da especulação imobiliária. É a crise imobiliária que gerou justamente um grande problema em 2008. Por que crise imobiliária? Porque foram abertos vários créditos, né? Vários empréstimos, financiamentos, os bancos, as imobiliárias fizeram isso sem nenhum critério. Isso quer dizer o quê? As pessoas que adquiriam empréstimos aqui em massa, né? Não tinham garantia de pagar esses empréstimos. Isso gerou um grande prejuízo para esses bancos, né? Dívidas, inadimplência, tá? Fez com que bancos fechassem, fossem à falência, e empresas também financiadoras fossem à falência. E automaticamente outras empresas aí, não necessariamente do ramo imobiliário, também sentiram esse reflexo. Gente, hoje em dia as atividades estão todas integralizadas. Se um setor, por exemplo, da economia sofre um abalo, a gente sente também, porque tudo está gerando riqueza. Se um deixa de gerar riqueza, de ganhar, de produzir, todos nós sentimos também. Isso é globalização, tá? A globalização tem isso também, tem um ponto positivo e negativo, tá? Rapidamente, os bancos, as empresas foram à falência, tá? Em outros países também ao redor do mundo, ok? A bolsa de valores começaram a despencar, as bolsas, né? Começaram a despencar, parecido com a de 29, né? Começaram a cair, tá?
e isso gerou desemprego em escala mundial. Se aquela empresa não está sendo valorizada, ela começa a, digamos assim, cortar gastos. E o empregado, nesse caso agora, é um gasto para o patrão. Né? Então, um desemprego em massa aconteceu aqui nesse momento. Tá? E aí, na página 31, fala que de 2008 até 2015, aumentou 31 milhões de pessoas desempregadas. Né? Não basta que a tecnologia aqui faz com que as pessoas percam seus empregos, dão lugar para essas tecnologias, agora essa crise também ela acaba alterando a vida dessas pessoas, prejudicando aí muitos trabalhadores, tá? Então, isso gerou justamente a pobreza extrema, enfim, os países foram afetados, o Brasil também, e aí nós temos uma crise em escala mundial a partir de 2008. A partir de 2016, final de 2015, é que essa crise começa a ser contornada. Mas, mesmo assim, o número de desempregados hoje, a nível mundial, é muito grande. Para vocês terem uma noção, hoje, no Brasil, apenas são 14 milhões de desempregados. O que é que está faltando para melhorar isso? Mais consciência do governo, das empresas, mais mão de obra qualificada, né? Menos ganância. O que é que está faltando, né? É o que nós temos em discussão até hoje. O que é que causa esses problemas sociais? Certo? Então, por isso que aí na metade da página 31 fala sobre esse outro mundo possível, que são manifestações de diversos grupos sociais ao redor do mundo para melhorar a situação do planeta, para melhorar a situação social mundial. Tanto é que existe um fórum, uma organização, um encontro chamado Fórum Mundial Social, onde, periodicamente, esses grupos de diversos movimentos ao redor do mundo se reúnem para discutir esses problemas, para lançar propostas, alternativas para a melhoria nas condições de vida da população. Então, vocês percebem que a globalização é isso, é uma mistura de várias características, de vários pontos, de tecnologia, de sociedade, de economia. Às vezes a globalização é um ponto positivo, às vezes não é, ok? E há uma discussão para melhorar por parte de alguns grupos sociais. Infelizmente, não são todos. Existe muita ganância, existe muita ambição ainda por parte de muitos grupos aí conservadores, grupos que não querem perder seus privilégios, tá? Que acaba causando, aprofundando mais ainda esse problema, tá? Então, a partir aí dessa página 31, fala desses movimentos do Fórum Mundial Social, tá? Aliás, Fórum Social Mundial, com propostas de movimentos nos Estados Unidos também, que tem aqui, que eles acabam criticando justamente o quê? A desigualdade, a corrupção, a ganância das empresas, que para eles, com esses grupos aqui, é um dos motivos que faz com que haja essas desigualdades sociais, essa miséria, esse problema no mundo todo. Ok, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal de casa? Vocês aqui? Não, tudo certo. Tudo certo para vocês também aqui? Tranquilo? Beleza, então. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Quando for na próxima, a gente vai terminar aqui a discussão sobre esse capítulo 15, que fala dessa globalização, tá? Leiam, tá? Prestem bem atenção que são problemas sociais, problemas atuais, né? Nós estamos agora nos nossos dias. Ok? Então, a gente fica por aqui e nos vemos na próxima aí, galera. Tchau, tchau.